Olá pessoal, tudo bem? Eu hoje vou fazer uma pausa também, novamente, nos capítulos comentados do meu livro, e eu resgatei aqui um assunto bem interessante para vocês, um assunto que eu escrevi faz aí quase 1 ano e meio, no blog que eu tinha começado, que também tinha o nome Tabelando com Tambellini, e nesse blog eu estava resgatando alguns artigos e eu achei esse um artigo super interessante e eu acho que ele é super atual aí para que a gente possa falar um pouquinho sobre os dias atuais, sobre os momentos que muitas vezes a gente acaba passando. E ele fala sobre um tema que a gente está acostumado a viver. Talvez seja um tema que a gente não se dê tanta atenção, a gente não imagine o quanto ele nos influencia, mas ele está no nosso dia a dia, né? E esse tema é procrastinação, ou seja, quanto que a gente vai deixando as coisas para trás, a gente vai adiando compromissos, a gente vai adiando planos e a gente vai adiando muitas vezes trabalhos, né? Projetos, coisas que a gente pode fazer um pouquinho mais lá na frente. E na verdade, quando a gente estava falando disso, foi há algum tempo, eu estava num cliente nosso, e aí a gente comentando sobre quanto que a gente acaba, às vezes, perdendo tempo, né, e deixando as coisas para mais tarde, e uma das pessoas que estava comigo falou que tinha visto um TED, e eu acabei dando uma olhada nesse TED, eu vou deixar ele, inclusive, na descrição aí do vídeo, vocês vão poder acessar. É um TED de um blogueiro americano chamado Tim Urban, e ele fala exatamente do poder da mente e de como é que a gente tem a capacidade de deixar sempre as coisas para depois. É um TED bem interessante e eu queria contar um pouquinho aqui disso, falar com vocês a partir desse assunto tão legal que eu acabei escrevendo lá em 2018 para o meu blog. E aí, basicamente, o que a gente fala, né? O que é procrastinar, né? Procrastinar é deixar as coisas para depois, deixar aquilo que a gente pode fazer no momento para um momento de maior satisfação. E o que o Tim comenta nesse TED que ele fala? Ele diz que a gente, na verdade, com toda a evolução da raça humana, a gente aprendeu a criar um tomador de decisões racionais, né? Então, hoje, de uma certa forma, todo mundo toma decisões no nosso dia a dia, desde a escolha de uma roupa, até o caminho que eu vou seguir até o trabalho, né? Até decisões mais importantes, né? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, enfim. E existe uma forma racional que a gente aprendeu a tomar decisão. Eu costumo dizer que decidir é uma arte, né? Decidir nem sempre é algo fácil, né? Onde muitas pessoas têm muitas dificuldades de tomar decisões, né? De decidir se eu vou por um caminho ou outro, né? E eu aprendi isso há muito tempo atrás, quando eu tive meu primeiro cargo gerencial. Eu passei por uma situação onde o meu chefe estava acabando de sair da empresa. O meu chefe, na verdade, novo, ficava no Rio de Janeiro. Ele não ficava em São Paulo comigo. O gerente que era antes de mim me passou a bola em uma semana. Eu tinha 25 anos ainda na época, então era um rapaz, aí, um garoto com pouca experiência. E eu me vi cercado de uma série de decisões a serem tomadas. E como é que eu tomo decisão? Eu tomo decisão, né, por experiência, por experiências passadas, por uma vivência que eu tive, que eu já passei por isso, então aquilo me dá a certeza que eu posso ir por aquele caminho, mas naquele momento eu tinha uma dúvida muito grande, né, que caminho que eu devia seguir. E como eu não tinha ninguém acessível para me ajudar naquela época, o que eu acabei criando, né? Acabei criando uma forma de tomar decisão. Eu pensava assim, bom, eu tenho que decidir isso daqui. Qual é a consequência disso se eu decidir errado? É básica, não tem grande impacto se eu decidir errado, então, legal, vou tentar usar minha coerência e vou decidir, né? Agora, qual é a consequência se eu tomar uma decisão errada? Putz, a consequência é pesada nesse caso.
putz, então nesse caso aqui eu vou tentar pedir ajuda, eu vou tentar dividir a minha decisão ou com o meu chefe, ou com algum par, algum subordinado, enfim, alguém que possa me dar uma direção e dividir comigo essa decisão. Então, tomar decisão por si só não é algo fácil, né? E muitas vezes tomar decisão faz com que a gente saia da área de conforto. E aí o Tim coloca, né, algumas figuras, né, na própria TED dele, e uma delas ele chama do macaco da satisfação imediata, né? O que é esse macaco, né? Como se a gente, na nossa mente racional, a gente tivesse uma figura de um macaco da satisfação imediata. O que esse macaco me diz? Fala, putz, cara, não vai fazer isso agora. Ah, não, isso dá para deixar para mais tarde. Né? E por que é da satisfação imediata? Porque exatamente é aquela situação de eu, muitas vezes, ter que tomar decisão, eu tenho que sair da minha zona de conforto. Né? Então, por isso, a satisfação imediata é algo que me dá aquela certezinha de não, beleza, eu não vou fazer agora eu não vou mexer nisso, eu vou ficar aqui onde eu estou satisfeito, né? E isso é uma satisfação imediata, né? A longo prazo isso não tem sustentabilidade, né? E aí é a questão, quando a gente às vezes acaba sendo abalado por esse macaco da satisfação imediata, a gente muitas vezes se vê, dependendo do tempo que eu estou ficando nesse estado de procrastinação, muitas vezes eu começo a ter meus prazos que estão começando a bater na minha porta, né? E aí o Tim também fala nessa TED que existe um monstro do pânico, né? Que é exatamente o monstro que me aflige a hora que eu tenho meu prazo batendo na minha porta, né? E que muitas vezes nesse momento, né, eu saio correndo para fazer, eu saio daquele meu momento de procrastinação. Agora, muitas vezes eu faço aquilo, ainda tem tempo, muitas vezes, pode ser, para fazer aquilo, mas eu não tiro, de repente, o melhor resultado desse processo, né? Então, eu acabo, muitas vezes, entregando algo mal feito, algo pela metade, algo da forma como não seria a melhor forma de ser entregue, né? E isso, existe uma questão, né, importante para que a gente possa refletir. Quando eu estou procrastinando algo que eu tenho tempo e que aí o monstro do pânico vai bater na minha porta dizendo, olha, esse negócio tem que ser entregue agora, né? Eu ainda tenho um tempo, eu ainda tenho o alerta desse monstro do pânico. A pior questão é quando, na verdade, eu estou criando uma procrastinação para algo que eu não tenho tempo, né? Então, a gente tem aí vários fatores, né, na vida da gente, né, que a gente pode estar adiando, e sempre achando que amanhã eu vou fazer, ou amanhã vai ser o dia para fazer, e muitas vezes eu não tenho um prazo limitador, né, e eu vou estar sempre adiando, e talvez um dia eu tenha esse período, acabou, eu não tenho mais tempo para fazer ou para colocar uma coisa em prática, né? Então, quando eu escrevi isso, eu achei esse tema muito interessante, porque eu acho que ele faz parte da vida da gente, eu acho que ele faz parte do dia a dia de todo mundo. A gente acaba diariamente tomando decisões, né? O macaco da satisfação imediata, ele está sempre na nossa cabecinha, deixando a gente naquele estado de, não, fica no conforto, né? Não vamos fazer isso agora não, vamos deixar para mais tarde. E aí, essas questões que muitas vezes a gente não tem prazo para fazer, que são, por exemplo, cuidar da saúde, né? Eu comentei em alguns vídeos passados que eu descobri uma questão genética, uma doença genética degenerativa, neurológica. Cara, minha época é agora, eu tenho que fazer algo por mim agora, eu preciso fazer minha fisioterapia, eu preciso perder peso, né? Eu não tenho um prazo para fazer isso acontecer, né? E se eu for procrastinar, vai chegar uma hora que eu vou estar no meu limite. Aconteceu uma situação também no início do ano comigo agora, que eu descobri uma diabetes, e graças a Deus eu digo que existem coisas que sim, elas são pro bem, né? Não pro mal. Isso me fez
ter uma forma de encarar meu dia a dia de uma forma muito diferente, né? Então eu estou tentando dosar mais meu ritmo de trabalho, continuo com a mesma dedicação, procurando fazer as coisas com o maior coração e maior paixão, porque eu acredito que é só assim que a gente consegue ter resultado. Se a gente não está apaixonado, se a gente faz por fazer, não tem sentido. Então eu continuo com essa paixão, mas tentando dividir meu tempo para cuidar de mim, para poder fazer minha fisioterapia, fazer minha atividade física. Então, às vezes, a gente tem que ter coisas que chegam num limite, né? E aconteceu comigo. Cheguei num limite, fui internado com 600 de glicemia, né? Num indicador que é até 100, você imagina, 6 vezes pior. Um dia antes eu estava em Salvador, um dia de calor, um dia de sol, um dia onde eu já estava muito enjoado, e aí eu falei, não vou nem almoçar, vou tomar um milkshake. Você imagina, cereja do bolo, né, para esse negócio explodir de vez, e no outro dia eu estava no hospital. Então, assim, eu estou falando isso não é para falar de mim simplesmente, mas é para usar esse exemplo e falar o quanto a gente muitas vezes vai procrastinando as decisões, a gente vai deixando isso lá mais para frente, né? Porque a gente sente essa satisfação imediata, né? Muitas vezes a gente está se sentindo numa zona de conforto que a gente acha que faz sentido e no final das contas não faz, né? Então, decidir é uma arte, né? Tomar decisões é algo extremamente necessário no nosso dia a dia. Tomar decisões racionais é mais importante ainda, né? Então, sair muitas vezes dessa zona de conforto é essencial. Numa empresa que eu trabalhei, eu saí de uma reunião uma vez muito abalado, né, e muito pressionado, e aí eu falei, não é possível, nunca as coisas estão de acordo com a vontade, com a necessidade dessas pessoas. E aí um cara que estava comigo falou, você já leu um livro? Esse livro chama Perigo na Zona de Conforto, e esse é um livro também que eu recomendo para vocês. E ele fala o seguinte, né, que quando o ser humano entra numa zona de conforto, ele relaxa de uma forma onde ele deixa tudo passar, né? Então, muitas empresas, inclusive, têm filosofias de criar climas e ambientes onde o seu funcionário nunca se sinta confortável, né? Eu não acredito nisso como algo, como uma filosofia de gestão, né? Eu acho que isso é muito pesado, né? Mas por trás dessa teoria tem algo muito importante, que é que a zona de conforto é perigosa. E a zona de conforto faz com que a gente se sinta satisfeito temporariamente, mas lá na frente a gente vai ter um preço a pagar por tudo isso. Achei esse tema interessante, achei interessante colocar no canal, então estou aqui exatamente gastando esse meu tempinho aqui para dar uma pausa nesses capítulos comentados. Logo vem mais capítulos, eu continuo trabalhando para formatar a nova edição do livro Histórias de Cobrança, que vai virar um e-book. A expectativa é aí que para meados de abril eu tenha esse livro já no formato digital, disponível para downloads, né, e para que você possa ter mais um canal disponível para poder ter exatamente a tua leitura, ganhar conteúdo e com certeza com atualizações que eu estou preparando sobre o mercado também, de como ele evoluiu aí já nesses quase 2 anos e meio que eu fiz o lançamento desse livro. Então queria te agradecer mais uma vez, não esqueça de se inscrever no meu canal, Tabelando com Tambellini, não esqueça de curtir, não esqueça de deixar seu comentário, tenho sentido falta disso, né? O objetivo do canal é exatamente que a gente faça uma tabela. Eu sei o quanto que muitas vezes é difícil a gente ter tempo, né, para que a gente possa ver o vídeo, né, mas a gente, com o recado desse videozinho que eu fiz aqui, queria dizer para você, deixe de procrastinar, consiga parar um pouquinho, assista meus vídeos no tempo do trabalho. Muitas vezes entre a casa e o trabalho você não vai poder ver o vídeo, mas vale a mensagem que está dita, né? Até porque muitas vezes o que você tem no vídeo é simplesmente eu, então você já me conhece, não adianta querer ficar olhando para mim, né? O importante é o conteúdo que tá por trás disso, e até por isso, logo também
eu estou montando um projeto para que a gente faça alguns podcasts, né? E aí, tanto podcasts de conteúdo profissional, onde eu vou fazer esses podcasts junto com a FAICO e com a Assertiva, que é uma empresa de base de dados que me ofereceu essa abertura, e a FAICO comprou essa ideia e a gente vai estar fazendo isso em conjunto. E também vou estar pensando em transformar também um pouquinho desses vídeos do canal em podcasts que possam estar disponíveis para você poder ouvir no caminho da sua locomoção entre casa e trabalho e tudo isso. Então, mais uma vez, queria te agradecer. Muito obrigado. Não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar e tabelar comigo aí. Muito obrigado e até a próxima.